Oi, gente! Hoje nós vamos estudar o reino protista. Ufa, a última parte, a parte 5, que é a parte que eu mais gosto, a parte das algas macroscópicas. Então, as algas macroscópicas, elas são classificadas pelas cores. Nós temos algas pardas ou feofícias, de cor marrom, algas verdes ou clorofícias e algas vermelhas ou rodofícias. Vamos começar pelas algas pardas ou feofícias. Quase todas são marinhas, macroscópicas, possuem clorofila do tipo A e C, mas principalmente o pigmento é a fucoxantina, que é responsável pela sua cor característica, a cor marrom. Na parede celular dessa alga, há alginas e alginatos, uma substância muito utilizada pelo homem como espessante para dar consistência em sorvetes, cremes, pudins e creme dentais. O seu carboidrato de reserva na sua célula é a laminarina. Aqui nós temos imagens das algas pardas. Então nós temos a sargassum espécie e a laminária espécie, muito comum nos oceanos. A laminária, ela chega a ter espécie de metros de comprimento. No segundo grupo, nós vamos ver algas verdes ou clorofícias. A cor verde predomina, então ela tem pigmento clorofila, principalmente clorofila A e B, e também pigmentos carotenoides, são pigmentos meio de cor laranja. A parede celular tem celulose e o carboidrato de reserva é o amido, então muito parecido com a célula vegetal, né? Tem celulose, tem amido. E as algas verdes, elas podem ter espécies unicelulares com uma única célula e microscópicas esse grupo. E essas espécies unicelulares são móveis com flagelos. Coloniais, pode viver em colônias ou de vida livre. E também muitas espécies pluricelulares de vários tamanhos. São mais frequentes no mar, mas temos espécies dulcícolas de água doce e algumas espécies também podem viver em solo úmido. E essas algas, gente, são as maiores produtoras de oxigênio do planeta. Então, as algas, elas têm essa importância, né? Produzem o gás oxigênio. Aqui nós temos imagens, desenhos de algas verdes microscópicas, várias espécies. Não sei se vocês conseguem observar, ó. Essas aqui, elas têm flagelo, são esses filamentos longos, como se fossem caudas. Esses flagelos, eles se batem, eles se movem, permitindo a locomoção da alga na água. Aqui nós temos fotos de microscópio, então nós temos o Volvox, essa alga aqui redondinha. Aqui está em um maior aumento, são algas coloniais, então aqui são colônias de algas. E essa aqui nós temos a alga espirógira ou espirogira. Então ela tem esse nome porque aqui o cloroplasto, que contém a clorofila, ela tem esse formato de espiral. Aqui é a alga verde mais conhecida das nossas praias, é a uva lactuca ou alface do mar. Então aqui ela está bem inteirinha e aqui pelo batimento das ondas, às vezes ela vai se fragmentando, né? A onda vem, bate no costão. Então essas algas, elas ficam fixas a rochas, a costões rochosos ou no fundo do mar, sempre fixa a um substrato. Aqui são várias espécies de algas verdes, a espirogira, a nitela, a limeda, a uva mais conhecida, clamidomonas, o volvox, agônio. Então, várias espécies de algas verdes. Agora vamos para o terceiro e último grupo, são as algas vermelhas ou rodofícias. Elas têm pigmentos carotenoides, como já foi falado, meio de cor laranja, clorofila e a ficoeritrina e ficobilina,
que é responsável pela cor vermelha. Então, vocês observem que as outras algas, tanto a parda quanto a vermelha, elas podem ser marrom ou vermelha, mas elas contêm a clorofila, que é importante para a fotossíntese. Como tem mais pigmento vermelho, mascara a clorofila, mas todas, né, têm o pigmento clorofila, mesmo que não aparenta ser de cor verde, mas possui a clorofila, que é fundamental para a fotossíntese. Essas algas, elas armazenam como o carboidrato de reserva o amido das florídeas, né, uma substância semelhante ao glicogênio dos animais. A alga verde, ela armazenava o amido, essa daqui então, amido das florídeas. Na parede celular dessas algas, além da celulose, tem uma substância que o homem utiliza muito, que é o agar e a carregenina. Eles são utilizados também como estabilizantes em sorvetes ou para dar consistência a alimentos industrializados, como creme, pudim e sorvete. O agar também é utilizado para fazer cápsulas de medicamento, cosméticos e moldes dentários, entre outros. O agar também é muito utilizado para a industrialização de laxantes, como o agarol, e também é vendido para laboratório, para meio de cultura, para cultivar bactérias, por exemplo. Faz uma pastinha e deixa, né, nos vidrinhos de laboratório para cultivar bactérias. Então, utilizado em meio de cultura. Aqui nós temos fotos, imagens de algas vermelhas, muito bonitas. São marinhas, né? Aqui nós temos como exemplo a Corallina officinalis, o nome científico. E aqui nós temos a pórfira e a Griffithia, espécie, né? A pórfira, assim, bem conhecida também, lindíssima, todas marinhas. A pórfira no comércio, no meio comercial, ela é conhecida como nori, ou nori, ela é cultivada e usada como alimento. Então, aqui, ó, a gente compra no mercado pacotinhos dessas algas pórfira, para fazer sushi e sashimi e temaki, como está aqui na foto. Então, essas algas aqui, elas secando, elas ficam verdes, né? Meio assim escuras, não ficam vermelhas. Então, aqui, sushi, uma comida oriental, também muito apreciada pelos brasileiros. Essa parte escurinha é a alga. Aqui é recheada de um arroz especial para sushi. E aqui um pedacinho de peixe, salmão. Aqui nós temos o temaki, né? Parece assim um cone, um formato de sorvete. Aqui então é a alga, a pórfira, né? E aqui os temperinhos com peixe. Então esse é duas comidas bem apreciadas pela culinária oriental. Aqui, então, dessa alga vermelha, da parede celular, se extrai o agar-agar, que é vendido para laboratórios, para meio de cultura, para fazer laxantes, para ser espessantes em gelatinas, em cremes e pudins, em sorvetes, né? Cápsulas de remédio e também de alimentos. Aqui, o alginato também, que é extraído da alga vermelha, ele é vendido assim em pacotinhos, em pó. É feita uma pastinha, né? O dentista mistura com a água e faz essa pastinha para moldes dentários. Então, vejam a importância dessas algas marinhas, uma importância muito grande. A reprodução dessas algas. Como todo ser vivo, é uma característica básica a reprodução. Então, temos reprodução assexuada, que pode ocorrer de 3 maneiras. A bipartição, quando a alga se parte em 2, nas formas unicelulares. A fragmentação do talo, um pedaço de filamento de alga se desprende e origina outro filamento por divisão celular, mitose. E esporulação, que é a formação de esporos, essas células resistentes. Então, aqui nós temos a imagem da fragmentação,
que é uma reprodução assexuada que ocorre nas clorófitas. Então, assim, ó, se desprende um pedaço do talo, que o corpo dela é um talo, e esse talo se fixa no fundo do mar ou em cima de algum costão, né, em algum substrato, e cresce uma nova alga. Então, uma reprodução assexuada por fragmentação. E essa nova alga formada, ela é clone, né? Ela vai ter o mesmo DNA, porque não houve troca de material genético. Aqui nós temos a bipartição em algas unicelulares. Ela se parte em duas, né? A alga está se partindo em duas. E aqui nós temos a Ulotrix, uma espécie de alga que se reproduz por esporos. Então, aqui é chamado de zoósporo, porque tem flagelo esses esporos. Então, são células resistentes. Esses esporos saem da alga e depois se fixam em algum substrato ou no fundo do mar e originam uma nova alga. Todas clones, todas com o mesmo DNA. Além disso, nós temos a alternância de gerações em alga, uma reprodução muito interessante observada na alga alface do mar, de nome científico Ulva lactuca. Por que alternância de geração? Porque alterna uma reprodução sexuada, alterna com uma assexuada. Então, vai alternando a geração. Há indivíduos diploides 2Ns, se vocês lembrar da primeira série, é quando a célula tem o número total de cromossomos, o número par. E os indivíduos haploides, representado pela letra N, é que tem a metade de cromossomos, só vai possuir a metade a célula. Então, alterna a geração, porque o esporófito produz esporos, que é uma reprodução assexuada, e o gametófito produz gametas, que é uma reprodução sexuada. Vamos entender esse esquema. Esse esquema vocês também têm no livro de vocês. Como é o ciclo, a gente pode começar a explicação por qualquer alga aqui. Vou começar por essa alga, que ela é um esporófito diploide com 26 cromossomos. Ah, professora, como é que eu noto a diferença de uma haploide e uma diploide? Visivelmente não é possível observar, né? Aqui foram as pessoas, né, que estudam algas e estudaram a liberação, mas ir lá no mar, olhar assim visivelmente, é difícil. Então, essas células, elas vão produzir esporos, por isso que é chamado de esporófito. Então, esses esporos, eles têm flagelos e eles têm a metade de cromossomos, ó, eles têm 13. A alga tinha 26, produziu esporos com 13. Então, aqui ocorreu uma meiose, uma divisão celular que forma 4 células com a metade dos cromossomos. Esses esporos, se eles encontrarem condições ambientais, cada um deles germina e dá origem a uma nova alga. Então, essas algas aqui, que nasceram dos esporos, elas são chamadas de gametófitos, porque elas vão produzir gametas, elas vão ter células que vai produzir gametas. Esses gametas, eles também têm 13 cromossomos, porque se originaram dos esporos com 13 cromossomos. Os gametas, por sua vez, eles vão se unir, eles vão fazer a fecundação. Então, cada gameta tem 13 cromossomos. 13 mais 13 vai formar uma célula-ovo ou zigoto com 23 cromossomos. Esse zigoto ele vai crescer por mitoses, vai dar origem a uma nova célula, a uma nova alga, desculpem, diploide com 23 cromossomos, inicia o ciclo. Por isso que a gente diz que alterna a geração. Uma alga origina esporo, esporo origina gameta, gameta origina esporos e assim vai alternando a geração. Uma fase assexuada por esporos, uma fase sexuada por gametas, uma fase haploide com 13 cromossomos, no caso dessa alga que tem 26 cromossomos. Então, alterna haploide, diploide, sexuada, assexuada, gameta e esporos.
E para encerrar, nós vamos com a importância econômica das algas, sem contar a importância ambiental, né, gente, da produção do gás oxigênio e de servir de alimentos para outros seres marinhos. As algas, elas são ricas em sais minerais, vitaminas e por esse motivo elas são aproveitadas como alimento, principalmente como o alimento oriental, né? Os chineses, japoneses consomem muito mais alga do que nós brasileiros. Tem algas, como a gente já viu, utilizadas para dar consistência e textura de alimentos, cosméticos. Algumas são utilizadas como adubos em cultivos agrícolas, porque são ricas em sais minerais. Outras algas, como a Chlamydomonas e o gênero Chlorella, elas podem ser utilizadas para o tratamento de esgotos. Cerca de 4 milhões de toneladas de algas são colhidas por ano em todo o mundo. Os maiores produtores de algas são os chineses e os japoneses, mas o nosso país, o Brasil, já começa a cultivá-las, com destaque para o Nordeste, e o estado que mais produz algas, então, é o estado do Ceará. Espero que vocês tenham aprendido e conhecido um pouquinho mais sobre as algas. Aqui são as referências e essa foi a nossa aula de hoje. Um bom estudo!